Cidade maravilhosa, cheia de encantos mil. Pois é, o Rio de Janeiro é o tema do livro Metrópole à Beira-Mar, do Rui Castro. Rui Castro é um jornalista, escritor, biógrafo, autor de mais de 20 livros, muitos deles premiados. Ele escreveu, por exemplo, a biografia da Carmen Miranda, a biografia do grande teatrólogo Nelson Rodrigues. Ele escreveu a história da Bossa Nova num livro chamado Chega de Saudade. E agora, no final de 2019, ele escreveu esse livro, Metrópole à Beira-Mar, que trata da cidade do Rio de Janeiro na década de 1920, ou seja, de 1920 a 1930. Era uma década, assim, a cidade estava, para falar uma expressão bem corriqueira, bombando. A cidade do Rio sempre foi linda pelas suas belezas naturais, mas naquela época estava no seu auge cultural, com as pessoas acreditando no futuro, que vai ser melhor, amanhã vai ser melhor do que ontem, porque o mundo inteiro estava saindo de uma situação bem trágica, que foi a Primeira Guerra Mundial, né? Mas o Rio de Janeiro já estava preparado para aquela mudança, para entrar na era da modernidade. Desde o comecinho do século XX, lá no começo do século XX, a cidade sofreu uma série de transformações importantíssimas, né? Não somente na área sanitária, era a época da vacina contra a varíola e outros males que estavam acometendo a cidade, né? Como também na parte arquitetônica. Várias avenidas, grandes avenidas foram abertas, prédios inspirados na Paris, na grande Paris, a cidade que todo mundo almejava conhecer, né? O centro da vida cultural do mundo. Muitos desses edifícios parisienses inspiraram alguns prédios magníficos que nós temos hoje no centro da cidade, como o Teatro Municipal, por exemplo, toda a Cinelândia, toda aquela parte apareceu no Rio de Janeiro nessa época, no comecinho do século XX. E a cidade era cheia de novidades, por exemplo, a iluminação elétrica era uma grande novidade também, nem todas as grandes cidades tinham uma iluminação como a nossa. Tanto que quando o grande físico, cientista, Albert Einstein, veio ao Brasil a convite das autoridades e tudo, ele ficou tão impressionado que ele falou assim, meu Deus do céu, os brasileiros mataram a noite, no sentido, ele querendo elogiar, dizendo que a noite do Rio era tão férica, tão iluminada quanto o dia, né? Então os brasileiros teriam matado a noite. Mas enfim, desde essa época, do começo do século até os anos 20, né? Muita coisa aconteceu no meio e muitos sonhos, muito dinamismo, muita ideia, muitos planos foram deixados para depois por causa justamente do grande conflito internacional, que foi a Primeira Grande Guerra, né, que durou 4 anos, foi de 1914 a 1918 e provocou uma destruição terrível, né, não só em número de mortes, como também cidades arrasadas, toda a infraestrutura destroçada, foi um horror. Quando a guerra estava no finalzinho, bem no finalzinho da Primeira Guerra, é aquela coisa que a gente fala, né? Além da queda, o coice, pois é, além da guerra veio o coice, que foi um evento que ninguém esperava, a pandemia de 1918, a pandemia da gripe espanhola. Essa pandemia matou uma quantidade de pessoas assim que ninguém imaginava possível com uma doença como uma gripe, né? De 20 a 50 milhões de pessoas morreram e era uma coisa que ninguém sabia como lidar, porque até o conceito, o que é um vírus, como combater o contágio, ninguém sabia, era coisa muito nova. Então, morreu gente a rodo. Bom, o nosso Rio de Janeiro estava do lado de cá do oceano, né? E o Brasil nem participou muito da Primeira Guerra, como militar, não, como com forças militares não participou, mas participou apenas mandando uma missão médica para ajudar lá no atendimento aos feridos de guerra, né, aos doentes e tal. Então, achando o carioca, o brasileiro, nós estamos aqui protegidos, vamos dizer assim, dos males que estavam destruindo toda a Europa, quando
os primeiros navios, no pós-guerra, começaram a circular, né? Porque o transporte era todo feito praticamente por vias marítimas. E praticamente o primeiro navio que saiu da Europa e veio atracar aqui no Rio de Janeiro, foi um navio inglês, veio trazendo a tripulação, os passageiros e o vírus da gripe espanhola. Da noite para o dia, aquela pandemia se espalhou pelo Rio de Janeiro de uma forma que ninguém podia prever. Disse o Rui Castro, né, no livro, ele até conta como é que foi a chegada desse vírus na nossa cidade aqui. A gripe desceu do navio nos pés dos marujos, que se espalharam pelas Praça Mauá, rapazes que invadiram as gafieiras e beijaram na boca as mulheres que lhes abriram os braços. Em dias, os primeiros sintomas se fizeram sentir. Da noite para o dia, então, o Rio de Janeiro se transformou num vasto hospital. Pessoas se apinhando na porta dos hospitais sem saber o que fazer, os médicos sem saber se usavam máscara, se não usavam. Era muito pouca informação que havia naquela época sobre a pandemia. Mas aconteceu um fato interessante, que a pandemia começou de uma forma inesperada e acabou rapidamente também de uma forma inesperada. Então, esse vírus que estava destruindo tudo no final do ano de 1918, quando chegou em 1919, já tinha matado no Rio de Janeiro mais de 15 mil pessoas, foi-se embora e ninguém sabe como. Foi-se. Mas o vírus foi danado, porque não respeitava ninguém, nem velho, nem novo, nem criança, nem homem, nem mulher, coisa nenhuma. Nem o presidente eleito da República escapou da febre espanhola. O Rodrigues Alves, que tinha sido eleito para ser presidente do Brasil, acabou morrendo em janeiro de 1919. Foi uma das vítimas também. Enfim. Mas quando chegou janeiro, né, já estava a coisa já estava mais ou menos controlada. O carioca, que não consegue viver sem carnaval, começou a achar que estava na hora de voltar aos bons tempos, voltar à alegria, né, voltar a celebrar a vida mais do que nunca, né? Inclusive tinha assim no Correio da Manhã, teve um poeta que publicou uma quadrinha dizendo: quem não morreu da espanhola, quem dela não pôde escapar, não dê mais tratos à bola. Toca rir, toca brincar. E olha, foi o que o carioca fez. Foi brincar na rua mesmo, como se não houvesse amanhã, né? E o carnaval era muito divertido e tudo, um pouco diferente do que é hoje, né? Não tinha escola de samba, essas coisas, mas tinha já os blocos de rua. E foi, inclusive, em 1919, já em janeiro, foi a primeira vez que o cordão do Bola Preta saiu nas ruas do Rio de Janeiro. Até hoje está aí, né? Um grande cordão, muito disputado, né, cheio de gente, foi a primeira vez que foi naquele carnaval. Também tinha os cursos, os desfiles de carros abertos, com jovens soltando serpentinas e confetes, era aquele flerte, né, de um carro para o outro, andando bem devagarinho pela Avenida Rio Branco, pela orla da Praia de Copacabana. Também tinha os concursos de fantasia de banho de mar. As pessoas botavam papel crepom, se fantasiavam de papel crepom em cima da roupa de banho, né? E aí caíam na água, enfim. Tinha todas umas tradições que hoje já não existem mais. Mas assim foi, e no final, na quarta-feira de cinzas, o carioca tinha certeza de ter vivido o maior carnaval da história. E assim começa, praticamente, em 1919, começa a movimentação para a década de 20. As pessoas estavam cansadas do sofrimento da guerra, do sofrimento da doença, e precisavam mudar tudo. A sensação era de que está na hora de mudar, vamos entrar numa era de luz, de modernização, de esperança de dias melhores. E com isso, muita coisa foi mudada e repensada, inclusive o papel da mulher na sociedade, né? Surgiu uma figura
que hoje a gente olha e acha até que é fantasia de carnaval, que nós chamamos, mas não, era assim mesmo que as mulheres se vestiam, chamada melindrosa. A melindrosa era, as mulheres estavam cansadas daquela coisa de se vestirem, como ainda se vestiam no começo do século, manga comprida, roupa, saia até os tornozelos, não podia aparecer nada da parte do corpo da pessoa, se fosse no calor de 40 graus ou não, no inverno, tanto fazia, não podia mostrar nada. Então aquilo ali era muito século XIX ainda, né? E com a chegada da década de 20, que não à toa é conhecida também por os anos loucos, tudo isso foi revisto. E as melindrosas foram às ruas com sua liberdade de movimento, sua liberdade de expressão. Elas iam para as festas, para as reuniões e falavam o que elas pensavam, defendiam o voto da mulher. Oh, meu Deus, que coisa mais diferente! E os homens não estavam acostumados a conviver com mulheres tão livres na sua forma de se expressar e começaram a se sentir melindrados por elas. Eles ficavam sem saber como reagir. Daí, então, surgiu o nome melindrosa, aquela que melindra o outro com quem ela está interagindo. É interessante, né? Isso. Pois então, a melindrosa é quase o símbolo dos anos loucos que o Rui Castro vai descrever como foram na nossa cidade do Rio de Janeiro. Esses anos loucos, né, não só as mulheres com sua forma de viver, de se vestir, de se expressar, mas esses anos loucos também foram representados numa revolução nas artes, na pintura, na maneira de fazer literatura, né? Então, tudo isso aconteceu enriquecendo muito o cenário carioca. Então, esse livro tem histórias muito interessantes. O autor, né, o Rui Castro, ele é um jornalista antes de tudo, então ele tem uma forma de falar que é uma forma que não tem aqueles trejeitos do literato, erudito. Ele fala como quem vai contar uma história para um amigo. Então tem uma forma de falar, contar a história da cidade como se tivesse numa mesa de bar, numa sala de recepção, onde tivesse uma praça, enfim, onde encontrasse um amigo para conversar. E é com esse estilo que ele nos cativa e a gente aprende muito sobre não só a história do Rio de Janeiro, como a história do Brasil e também um pouco do mundo, né? Através desse olhar de historiador que ele tem e de contador de histórias que ele tem como ninguém, como poucos jornalistas da nossa época agora. Então, eu espero que esse pequeno resumo tenha inspirado vocês a lerem esse livro e outros dele, e outros de outros autores também. Então, até a próxima e aproveitem bastante o momento que vocês tiverem para curtir uma boa leitura. Tchau!